Um garoto está indo até a casa de sua vizinha, enquanto seu irmão manda que ele não fique fora até tarde. Ele vê que são exatamente 17 horas e toca a campainha, logo sendo recebido por uma garota loira que o chama de Takun, dizendo para ele entrar. Seu nome é Shia Hoshino, ela é filha de um pai americano e é 3 anos mais velha do que ele. Como moravam próximo, suas famílias sempre se deram bem, mesmo que ele e Shia-san não fossem particularmente próximos. Porém isso mudou quando eles começaram a se encontrar todas as quartas-feiras. Já em seu quarto, Shia-san animada, diz que nunca pensou que ele iria até ela pedindo por recomendações de filmes. Ela pergunta se o que despertou seu interesse foi o filme que viram na casa dele outro dia. Hesitantemente ele concorda, mas ela percebe sua excitação e pergunta se tinha algo de errado. Acontece que isso na verdade foi só uma desculpa, afinal o que prendeu meu interesse naquele dia não foi o filme. Ele sabe que o que está fazendo é errado e por isso que veio assistir o filme de forma apropriada, enquanto grita muito obrigado pelo filme. Pondo as mãos nos ouvidos, ela o repreende por falar tão alto. Shia-san diz que ele não precisava ser tão formal, afinal, ele está quase terminando o fundamental enquanto ela está no 2º ano do médio, a diferença não era tão grande. Ele diz que como ela é mais velha, parece mais apropriado tratá-la assim. Ela concorda e pergunta qual salgadinho ele preferia. Takun pensa em como ela era madura e confiante. Ela pega a batata e corando, diz que se esforçou para escolher um filme que ele iria gostar tanto quanto o último. Shia-san diz que esse filme é sobre uma biografia de uma banda, e que ele provavelmente já deve ter ouvido alguma música deles, porém avisa que provavelmente o filme pode ter alguma cena indecente. Mas a trilha sonora e a direção são muito boas, e o ator principal é o mesmo que o do outro dia. Parece que Shia-san realmente gosta de falar quando o assunto são filmes, não é mesmo? Ela continua dizendo que mesmo que o filme tenha esse tipo de cena indecente, porém muda de assunto dizendo que o filme também é um pouco longo e que tem cenas de espionagem, e que era um pouco sangrento. Porém os dois ficam desconcertados. Com vergonha, ela puxa suas pernas, dizendo que era difícil encontrar filmes americanos onde não tinham esse tipo de cena. Ela se desculpa, pois não queria que sua primeira experiência com filmes fosse assim. Takun diz que estava tudo bem e que ela não precisava chorar. Ela sorri, enquanto ele pensa que ela realmente era uma pessoa muito expressiva. Desde que ele se lembra, ela sempre teve um sorriso no rosto, porém isso é tudo que ele sabe sobre ela. Shia-san dá play no filme, eles ficam em silêncio, porém ele fica inquieto, e não conseguindo resistir, ele acaba olhando para ela. Ele percebe que Shia-san estava completamente imersa no filme. Quando ela está assim, seus olhos ficam um pouco frios, corando, ele não se segura e acaba soltando um "eu gosto". Com vergonha ele hesita olhá-la temendo sua reação. Porém ela, sem nem mesmo retribuir o olhar, pergunta se ele está se referindo ao filme, e diz que fica feliz que ele esteja gostando. E se anima dizendo que após isso ele fica melhor ainda. Takun está em sua sala de aula. Uma colega o chama para ir para o karaokê com eles, porém ele diz que estaria ocupado naquele dia. Internamente ele pensa que é muito popular, por isso sempre estão o chamando para sair. A garota pergunta por que ele não pode ir, afinal quarta-feira não é dia de treino no clube. Sua amiga repreende por insistir no assunto, mas Takun apenas diz que quarta-feira é o dia em que ele assistia filmes. Porém, quando estava prestes a ir embora, Shia-san diz que não poderia ver o filme com ele, pois estaria indo no cinema ver um filme que lançou. Ele questiona se isso significava que eles não se viriam hoje, e ela responde com um simples sim. Porque ele só não perguntou se ela iria sozinha. Se esse fosse o caso, ele poderia pedir para ir com ela, mas enfim. Percebendo que teria tarde livre, ele decidiu ir para o karaokê com os amigos. Ele entra em uma reflexão profunda, se perguntando por que eles tinham que se encontrar especificamente nas quartas e não nos sábados ou domingo. Agora que ele não vai mais ver a Shia-san, ele pensa que não sabe pelo que viver. Ele nunca perde um dia de treino para não ficar mal na frente da Shia-san, ele sempre toma banho para que ela não o veja fedendo. Em outras palavras, tudo que ele faz é, mesmo que indiretamente, por causa da Shia-san. Ele pensa que não quer soar arrogante, mas é bem popular com as garotas, então não entende qual é o problema aqui. Ele repete isso para si mesmo, quando percebe que Shia-san está bem em sua frente. Ela questiona sobre o que ele estava fazendo, pois estava de fones de ouvido, então não ouviu o que ele disse. Takun disfarça, e diz que só não consegue se acostumar em pular corda. E muda de assunto, dizendo que pensou que conseguiria se tornar mais popular se tentasse, mas rapidamente perdeu a confiança. Ela ri dizendo que ele já deve ser bastante popular, afinal ele era engraçado e bonito. Ele tenta negar enquanto cora, mas ela diz que ele estava tentando ser modesto. Takun pergunta por que eles não poderiam ver o filme hoje. Ela, sem entender, diz que é porque queria ver um filme sozinha. Corado, ele continua encarando. Parece que ela não tinha percebido que o encontro deles para assistir filmes era realmente importante para Takun. Desconcertada, ela pergunta se ele realmente estava tão ansioso assim para ver o filme e ele rapidamente responde que sim.
Ela se desculpa e pergunta se ele quer desistir das reuniões das quartas-feiras. Taku não entende por que ela está falando isso de repente. Shia-san diz que não sabe se pode atender suas expectativas, por isso se sentia meio mal. Taku respira fundo tomando coragem, e diz que não queria desistir, e que estaria satisfeito com o tempo que fosse melhor para ela. Diz que gosta de assistir filme, e consegue se declarar, dizendo que gosta dela. Isso a deixa confusa, e pergunta por que ele não entende o que ela quis dizer. Ela diz que a achava legal, ela questiona isso, e ele continua, dizendo que a expressão madura que ela faz era maravilhosa. Porém, quando olha para ela, ele percebe que Shia-san estava apenas brincando com ele. Isso o deixa sem reação, e bem-humorada. Diz que ele a superestima demais, afinal, ela era apenas uma otaku mal-humorada. Shia-san pede que ele não conte a ninguém, mas como desculpas por hoje, ela o daria alguns doces. Taku pensa que ela era legal, bem, mais ou menos. Ao mexer em sua bolsa, ela percebe que havia perdido os doces. Ele pensa apenas que espera poder assistir alguma coisa semana que vem. Parece que sua confissão foi simplesmente jogada para baixo do tapete. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva. Sábado após o treino, Taku está voltando para casa. Ele pensa no que Shia-san deve estar fazendo em seu dia de folga. Ela provavelmente deve estar assistindo algum filme. Ao contrário de seus irmãos mais velhos que estavam dormindo até meio-dia na sala. Ele puxa a coberta deles enquanto eles reclamam. Ele manda que eles pelo menos durmam no próprio quarto. Taku pensa que não consegue respeitá-los, se ao menos eles fossem legal ou misterioso como Shia-san. Enquanto escova os dentes, sua irmã diz que o som que sai da pasta de dentes parece o som de fezes, enquanto o irmão mais velho diz para ela dizer merda de uma vez. Taku espera que eles sumam de sua vida rapidamente. Ele se questiona se Shia-san vai encontrá-lo nesta quarta, mesmo ele sabendo que ela provavelmente tem algo melhor para fazer. Seu irmão percebe que Taku está cabisbaixo e pergunta o que houve, mas ele apenas suspira em resposta. Ele pede que Taku vá com ele para a estação, pois se sentiria sozinho. Ele apenas pergunta quantos anos ele tinha para se sentir sozinho assim. Sua irmã pede que ele a traga uma torta de limão. Quando ele questiona sobre o dinheiro, ela simplesmente fecha a porta e vai embora. Na livraria, Taku encontra um livro sobre como chamar a atenção de garotas mais velhas. Nossa, eu quero esse livro! Seu irmão pergunta se ele havia encontrado algo, mas ele rapidamente nega. Seu irmão percebe uma revista suspeita perto de Taku, e provavelmente pensando que ele estava vendo aquilo, para não constrangê-lo, ele entrega o que estava segurando para ele, mandando ir para o caixa, enquanto ele iria ao banheiro. Taku pensa que seu irmão sempre depende dele para tudo, se questionando se aquele livro o ajudaria. É quando percebe que Shia-san também estava na livraria. Ele se questiona o que ela deve estar fazendo aqui, mas mais importante que isso, ele deve arrumar um jeito de ela não ver sua revista. É então que simplesmente coloca o livro de seu irmão sobre sua revista, pensando que era realmente um gênio. Ele percebe que ela sumiu e corre por onde ela deve ter ido, chamando seu nome quando chega perto. Ela se surpreende com sua aproximação e rapidamente esconde a revista que estava segurando. Ela pergunta se ele lia novels, mas ele diz que eram de seu irmão. Aqui nós descobrimos que seu nome é Tsumugo. Taku não consegue tirar seus olhos das revistas de Shia-san, se questionando o que ela devia estar escondendo. Ela pergunta se seu irmão estava com ele. É quando Tsumugo dá um susto nela, enquanto Taku pensa em como ele era infantil. É quando ele percebe seu livro e constrangida, ela diz que era um livro sobre filmes. Ele pergunta o que são roteiros e ela reclama por ele ter bons olhos. Ela diz que o livro é sobre como escrever roteiros para filmes e isso surpreende. Com vergonha, ela diz que escreve roteiros de filmes como hobby. Taku pensa em como isso era legal. Tsumugo pergunta se ele já pagou pelos livros. Taku nega, então ele diz que vai esperar na cafeteria. Ele continua olhando para os livros de Shia-san, e dizem como ela era legal, ela apenas acha graça disso. Shia-san agradece, mas diz que legal, é alguém como Tsumugo, que era maduro e confiável. Taku a olha assustado, questionando se ela sabia sobre o que estava falando. Com medo, Taku pergunta se ela por acaso gostava de seu irmão, mas ela apenas diz que o via como seu próprio irmão mais velho. Já em casa, Tsumugo está espremendo a pasta de dente, e pensa que realmente o som parece sim de merda. Enquanto sua irmã diz que fezes realmente soa melhor. Vale dizer que no fim, ela realmente conseguiu sua torta de limão. Quarta-feira, o dia prometido finalmente havia chegado. Às exatas 17 horas, Taku toca a campainha. Shia-san abre a porta recebendo com o bom humor habitual. Já no quarto de Shia-san, Taku pensa que por um momento, questionou se realmente conseguiria voltar a ter esses momentos com Shia-san. Isso é porque ele não consegue entender o que realmente se passa na cabeça dela. Mesmo que ele goste desse seu lado misterioso, isso ainda assim o incomoda. Após o filme, Shia-san está chorando, pois não importa quantas vezes veja esse filme, essa história era muito boa. Taku entrega uma caixa de lenços. Ele diz que para ele foi uma história difícil, ainda chorando ela concorda, mas se anima e diz que era um filme que fazia você se sentir meio embaraçoso, como se fosse multifacetado.
Ela se apoia em sua cama e isso faz cair em alguns livros que ela estava escondendo embaixo do lençol. Ela fica constrangida enquanto diz para ele que sempre deixa seu quarto arrumadinho. Ele percebe que era o livro que ela comprou aquele dia, e pergunta se ela estava escrevendo um roteiro. Ela, com vergonha, diz que não chamaria isso de roteiro. Taco diz que queria ler. Corada, ela pensa um pouco e diz que ele poderia ler algum dia. Ele pergunta quando, mas ela apenas diz que algum dia com certeza. Ele pensa que talvez precise de mais melhorias, por isso ela não queria que ninguém visse. É quando seu telefone toca. Ele diz que ambas as suas mães saíram juntas, e eles deveriam ir para sua casa jantar. Chia-san concorda animada. Se levantando, ele se questiona quando ela irá deixá-lo ver o roteiro. Já em sua casa, estão todos jantando e Tsumugo diz para Takun comer os pimentões, senão não iria crescer. Sua irmã tira uma foto com Chia-san e pede para postar no Insta, e ela concorda. Ela questiona o que Chia-san e Takun têm feito juntos recentemente, e ela diz que eles veem filmes. Isso surpreende seu irmão que pergunta se ele realmente gostava de filmes, ele apenas concorda enquanto cora. Tsumugo brinca dizendo que é difícil imaginar Takun gostando de outra coisa além do basquete. Ah, se ele soubesse. Chia-san pergunta se ele tem assistido algum filme, ele diz que assistiu a Cabana, ela brinca perguntando por que ele estava vendo esse novamente. Ele diz que era muito bom e que ela deveria ver. Ela nega, dizendo que não gostava de coisas grotescas. Ele diz que era leve, mas Chia-san diz que não tem espaço para leve ou chique no grotesco. Takun apenas vê eles conversarem, e interrompe, dizendo que também queria ver esse, mas os dois concordam que é muito cedo para ele ver esse filme. Ele nunca sentiu tanto ódio pelo irmão, enquanto Tsumugo manda comer os pimentões. Mais tarde, ele reflete que nem gosta tanto de ver filmes, não como Chia-san pelo menos. Se ele pudesse ver o roteiro da Chia-san, talvez ele conseguisse entender seu mundo. Ele está andando no corredor, quando percebe uma luz vinda do quarto do seu irmão. Chia-san estava lá dentro, mostrando seu roteiro para Tsumugo. Ele diz que esse era tão bom quanto o último, mesmo que ele não entenda tanto, já que era um amador. Ela discorda, dizendo que sua opinião era importante para ela, mas ele nega, dizendo que o prazer é dele. Nossa, não sobrou nada pro Betinha. Tsumugo continua dizendo que o motivo de Takun ter começado a gostar de filmes, provavelmente era por causa dela. Ela questiona isso, e ele ainda diz que acha que Takun provavelmente está afim dela. Nossa, que irmão traíra, simplesmente explanou o menor. Ela nega, duvidando que ele realmente esteja interessado nela. Corando, ela diz que Takun só viu um lado dela, e pensa que ela é assim. E diz que em breve ele vai perceber que não gosta dela, pois vai notar como ela realmente é. Porém, ela está muito feliz que eles estejam se dando bem, e que ele tenha começado a gostar de filmes. Ela espera que essas coisas não mudem. Após isso, Chia-san se despede da família. Enquanto isso, ele se pergunta como vai fazer para Chia-san mostrar seu roteiro para ele. Nossa, esse capítulo terminou pra baixo. Mas eu garanto que a história tem final feliz, mas sem spoilers. Antes de continuar, quero mandar um salve aos membros do canal, @lucasbernardo90, 30, @cauantenório64. Muito obrigado. E se você quiser ajudar o canal, mas não puder virar membro, deixar o like, comentar e compartilhar já ajuda. Muito obrigado. No dia seguinte, Tsumugo entra na sala e pergunta onde está Tazuku, ainda com comida na boca. Shizuku diz que ele ainda está dormindo, mesmo que já tenham se passado das 8. Tsumugo vai até seu quarto preocupado. Afinal, não é normal que Tazuku fique dormindo até essa hora. Ele diz que está tudo bem se ele quiser tirar um dia de folga. Mas Tazuko o ignora e vai para a cozinha, resmungando que só conhece um lado da Chia, porque ela não deixa que ele conheça o resto. Ele chama a atenção de Shizuku. Ele pergunta que tipo de pessoa Chia é. Ela pensa um pouco e diz que Chia é bem fofa, uma boa garota que está sempre sorrindo. Tazuko questiona se era só isso. Elas vão para a mesma escola, então devia ter algo a mais. Shizuku pensa um pouco e conclui que ela também tem um peitão. Tsumugo pergunta se ele não teria um treino misto hoje, pedindo que tome cuidado, mas Tazuko o ignora mais uma vez e sai de casa. Ele reflete que então seu irmão e Chia têm se dado bem desde sempre, se lembrando da noite anterior, quando seu irmão simplesmente explanou que ele gosta da Chia. Ele disse aquilo como se fosse uma confissão. A cena corta e já estamos no fim do treino. Tazuko está voltando com os amigos. Ele diz que Tazuko devia se animar, mesmo que ele insista que não está desanimado. Ele ficou quieto o dia todo. Quando de repente eles passam em frente a uma loja, e Tazuko que Chia lá dentro. Seu amigo fica feliz por ter conseguido ver uma garota bonita hoje. Tazuko se embaraça todo, dizendo que encontra eles depois, e seu amigo questiona se ele iria tentar flertar com ela. Ele entra na loja, mas para ao perceber que Chia estava chorando enquanto come, ele entrou sem perceber isso. Mas talvez seja melhor não falar com ela agora.
Mas é claro que bem nesse momento, Shia levantaria o olhar e o veria ali, tomando um susto com isso. Tazuku se esconde rapidamente, começando a rezar que ela não tenha o visto. Mas é claro que ela viu. Shia o cumprimenta sem jeito, perguntando se sua escola era ali por perto. Mas na verdade, ele só teve um treino misto hoje. Ele aponta envergonhado que a escola dela também não era por ali. Mas Shia admite que apenas gosta dos donuts daqui, mesmo que tenha um na frente da estação. Shia pergunta por que ele não come um, já que já está ali. Tasuku pergunta impressionado se ela sempre come tanto assim, mas Shia se defende, dizendo que apenas pediu demais. Com vergonha, ela sabe que eles sempre seguem o fluxo, mas esses donuts deixam a tensão lá em cima. Tasuku concorda, como se eles tivessem uma vibe internacional. Shia diz que é como no filme Prenda-me de For Capaz. Tasuku concorda, mesmo sem saber do que ela está falando. Shia fica deprimida e diz que esse também gênio indomável. Ela quer ser capaz de escrever esse tipo de histórias de conexão humana, mas admite com vergonha que isso é bem difícil agora. Tasuku apenas continua olhando. Ele ainda se pergunta que tipo de pessoa Shia é de verdade. De noite, Tasuku quer saber mais sobre ela, então tenta ver a assinatura da Netflix para ver mais filmes, mas percebe que é muito caro, e sua irmã concorda. Dando uma pesquisada, vi que o preço da Netflix, plano básico sem anúncios, é de 990 ienes, aproximadamente R$30. Shizuku dá a ideia de assinarem um plano família, e Tasuku gosta da ideia. Mas quando vão falar com Tsumugo, ele diz que já tinha uma conta. O cara não só explana o irmão pra mina que ele gosta, como também tem Netflix escondido da família. Ele diz que vai criar um perfil pro Tasuku. Eles ficam em silêncio por um momento, e Tasuku chama a atenção de Tsumugo, perguntando que tipo de pessoa Shia é. Ele pensa por um momento e diz que ela é uma boa garota e também é inteligente, e admite que ela também é bem complicada. Tasuku está feliz por Tsumugo não ter falado dos peitos dela. Outro dia à tarde, já era quase hora deles se encontrarem para o filme. Ele manda uma mensagem para ela, mas Shia diz que iria no cinema hoje. Suas colegas estão falando com ele sobre Yellow Precure estar muito boa nessa temporada. Ela está falando sobre garotas mágicas, mas Tasuku não está prestando atenção. Ele está nervoso enquanto pensa que se ele quer descobrir que tipo de pessoa Shia é, ele terá que assumir a liderança. Ele simplesmente sai correndo e na frente toma banho rápido e sai de bicicleta. Vemos que Shia estava o esperando no cinema. Ele se desculpa por deixá-la esperando, mas ela achou isso muito rápido, perguntando se ele veio de trem. Mas ainda sem fôlego, Tasuku admite que veio de bike. Shia fica surpresa enquanto compra os ingressos, dizendo que ele deve ter muita estamina, mas Tasuku simplesmente diz que isso é normal para ele. Quando ela lhe entrega seu ingresso, ele tenta pegar dinheiro para devolver, mas Shia nega, o lembrando que tem um emprego de meio período. Mesmo assim, ele insiste preocupado que não pode aceitar. Então Shia tenta pensar em algo, e simplesmente pede corando que ele deixe ela tocar em seus músculos. Ela explica que para alguém tão magro, ele se mantém muito bem. Então ela estava imaginando como deve ser. Tasuku fica envergonhado com isso, mas aceita. Shia começa a tocar em seu braço, dizendo que entende. Ela diz que é assim que é o do Tom Holland, explicando que é um ator. Tasuku percebe que ela está o comparando com um homem, mas Shia diz que os do Tom são mais impressionantes. Tasuku percebe que está perdendo para outro homem. No balcão da pipoca, ela pergunta qual ele prefere, mas nem deixa ele falar e diz que já está decidido. Tasuku insiste em pagar, mas Shia diz para ele não se preocupar, está na conta de seus músculos. Eles se sentam em seus lugares e Tasuku agradece por tudo até agora. Mesmo que ele tenha perdido para os músculos do Tom, Shia tenta o alegrar, dizendo que seus músculos são bem impressionantes também, se desculpando por ter dito aquilo. Ela está bem feliz por vê-lo interessado em filmes. Seria ótimo se ele continuasse interessado em filmes assim. Shia cora, dizendo que desse jeito eles poderiam continuar sendo amigos que falam sobre eles. Isso seria bom. Isso chama a atenção de Tasuku, que fica olhando. Essa foi a primeira vez que Shia disse que eles eram amigos. Durante o filme, Tasuku não consegue prestar atenção, apenas em Shia. É verdade que no começo ele gostava dela pelo jeito misterioso e atrevido, mas depois do dia dos donuts, ele não consegue esquecer de quando ela estava chorando, mesmo que também não consiga tirar da cabeça seu rosto sorridente. Quando o filme termina, Shia pergunta animada se não foi divertido, mas se assusta quando nota Tasuku derramando uma lágrima. Ela tenta o alegrar, dizendo que entende o que ele sente. Foi uma boa história.
A verdade é que ele não entendeu nada sobre o filme. Ele deu o seu melhor, mas tinham muitas palavras difíceis. Shia continua falando do filme, mas Tasuku não entende como ela pode entender um filme tão complicado, mas não seus sentimentos. Eles se sentam por um momento, e enquanto enxuga as lágrimas, Tasuku não entende porque gosta dela, mas sabe que simplesmente gosta. Ele se chama de idiota. Mas Shia, que ainda pensa que ele está falando do filme, diz que entende ele, mas no fim, essa era a única escolha. Em casa à noite, ele imprimiu uma foto do Tom Holland sem camisa e pôs em seu quarto. Tsumugo pergunta se ele é fã do Tom, mas ele o corrige, dizendo que são inimigos. Outro dia, enquanto saía de casa de manhã, Tasuku encontra Shia e a cumprimenta animado como sempre. Ela responde seu bom dia, mas como o Stacy Bike acaba indo na frente. Como esperado, Shia é tão linda quanto elegante. Por outro lado, ele a mostrou seu lado patético. Ele não esperava que fosse chorar. Ele não sabe por que a Shia não consegue entender como ele se sente. Quando alguém chama sua atenção, era uma garota fofa, que está o entregando uma carta de amor, com sua amiga a apoiando. Mais tarde em casa, quando Shizuku chega em casa, ela nota Tasuku com uma pose estranha na cozinha. Ele está corado e diz que sente como se não pudesse mais se sentar pelo resto da vida, o que Shizuku acha horrível. Ela pergunta se tem a ver com a carta que ela encontrou na entrada, e Tasuku se assusta, pois não tinha percebido que deixou cair. Eles leem a carta, nela está escrito que seu nome é Nishi, ela está no 5º ano, e acho que Tasuku é o garoto mais legal que ela já viu. Suas pernas até tremem só de pensar nele, entre outras coisas. Como Tasuku pensou, ele é muito popular. Shizuku manda que ele não deixe isso subir a sua cabeça e pergunta se ele irá sair com ela, tirando uma foto logo em seguida. Mas Tasuku diz que infelizmente terá que rejeitá-la, o que deixa sua irmã confusa. Ele pensa que é porque já gosta de alguém, mas responde que é porque eles nunca conversaram. E sua irmã concorda. De acordo com a carta, ela só o via no caminho para a escola. Talvez ela só goste dele por ele ser mais velho. Mas isso chama a atenção de Tasuku. Enquanto faz flexão, ele se pergunta se isso não se aplica a ele também. Se ele só gosta da Shia porque ela é mais velha e parece legal. Até pode ser, mas não é tão simples assim quando ele se lembra de seu livro sobre mulheres mais velhas. No livro está escrito que para mulheres mais velhas, ser bonita é como um tabu. Elas costumam dizer coisas como: o que você sabe sobre mim? Você realmente gosta de mim? Você pensa em mim como mulher? Isso deixa Tasuku em choque. Ele fica preocupado que Shia também pense assim. Ele se lembra do que ela disse aquela noite sobre ele não estar realmente interessado nela. E se pergunta se então foi isso que ela quis dizer. No outro dia de manhã, eles acabam saindo ao mesmo tempo de novo, mas Tasuku está receoso de falar com Shia, então decide ficar a encarando. Porém, ela acaba percebendo que estava sendo observada e se vira para desejar com um dia a Tasuku. Enquanto a observa ir embora, Tasuku reflete que com certeza gosta da Shia. Ele não gosta dela apenas por ela ser legal. Ele gosta de cada detalhe dela. Por isso, ele fica tão ansioso para que a quarta-feira chegue. Porém, enquanto faz suas abdominais, ele se lembra da garota da carta. Ele tem certeza de que ela gosta dele. Afinal, ela não gostaria de ele duvidasse de seus sentimentos. Até que ele se encontra com ela e sua amiga. Elas acabaram fugindo por vergonha, mas ele facilmente as alcança e pede que esperem. Ele queria dar uma resposta. Eles ficam de frente um para o outro, e Tasuku agradece pela carta, o que a deixa corada. Mas a verdade é que ele não pensou no que diria a ela. Ele agradece por ela gostar dele, mas fica nervoso enquanto toma coragem e se curva, admitindo que já tem alguém que goste. Por isso não poderia sair com ela, e por isso ele pede desculpas. A garota começa a chorar e sai correndo com a amiga, mas Tasuku grita que o único motivo era que ele já gostava de alguém. Enquanto as observa indo embora, ele sente seu coração bater muito rápido pela emoção. Ele se questiona como poderia transmitir seus sentimentos para a Shia, percebendo que talvez seja ruim com palavras. Enquanto joga basquete, Tasuku se pergunta como fazer para seus sentimentos chegarem em Shia. Hoje será o dia. Se ele acertar a cesta, ele sente que precisa contar diretamente a ela, senão ela nunca saberá. Mas infelizmente, ele erra a cesta. Já às 17 na casa de Shia, ela pergunta se ele tem certeza de que não tem problemas com filmes de terror. Mas ele admite que talvez o que faz Shia rir, admitindo que ela tem, pode até ser assustador ou nojento, mas é divertido. Ela pergunta qual a idade dele e Tasuku finalmente revela que tem 13. Shia vê que o filme é para maiores de 15
e ela pergunta se ele via coisas maiores de 18. Mas os dois ficam com vergonha ao perceber o que ela disse, e Shia se desculpa. Ela decide que vai escolher outro filme. Shia ficou com tanta vergonha que decidiu subir na cama. Ela fica triste, pois realmente gostava desse. Ela diz animada que ele era o precursor dos filmes de suspense de um cenário só. E explica que filmes de suspense de um cenário só é quando alguém fica preso em um lugar sem chance de escapar. Antes que perceba, Tasuku simplesmente aprende na parede. Shia fica em choque e tenta escapar pelo lado, mas ele não deixa. Tasuku finalmente confessa envergonhado que gosta dela, mas não só da parte legal. Ele gosta de tudo. Enquanto abaixa os braços, ele se pergunta como irá se sentir após ser rejeitado. De qualquer forma, será melhor do que como está agora. Shia parece incerta e diz ainda sem o olhar que ele não a conhece. Tasuku questiona o que isso tem a ver. Ele pergunta se ele não pode gostar dela só porque não a conhece. E Shia se embaraça, dizendo que não é como se ele não pudesse envergonhada. Ela diz que se ele realmente soubesse tudo sobre ela, ele não gostaria mais dela. Tasuku não entende isso, e Shia diz que não é o tipo de pessoa que alguém se apaixonaria. Mas ele realmente não sabe do que ela está falando. Ele pergunta se ela quer dizer que não é popular, e Shia diz que é tipo isso. Tasuku questiona-se então por ela não ser popular que ele não pode gostar dela. Ele ainda não entendeu sua lógica, e diz que Shia realmente é um pé no saco. Eles ficam em silêncio por um momento, até que Shia entende o que ele disse. Tasuku finalmente acha que entende. Ele acha que não pode gostar dela por ela ser complicada. Realmente ele já viu esse negócio de namorada chata na TV, mas nunca entendeu. Então é por isso que ele não entendeu Shia, estando convencido de que ela é um pé no saco. Shia não acredita nisso. Ela admite que é mesmo um pé no saco. Mas ainda assim, ela pergunta brava se ele não está sendo um pouco rude demais. Para começar, ele subiu em sua cama sem permissão. Isso não é bom. Mas Tasuku simplesmente começa a sorrir, enquanto Cora, ela questiona indignada porque ele está sorrindo. Ele entendeu. Então é isso que significa conhecer alguém. Tasuku acha que finalmente entendeu ela um pouco melhor, e diz com convicção que quando conhecer tudo sobre ela, irá se declarar mais uma vez. Enquanto sai do seu quarto, ele diz que dará seu melhor, agradecendo antes de sair e fechar a porta, deixando Shia sozinha e completamente perdida. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Considere virar membro para ajudar o canal. Até a próxima.